Beleza? Então, a gente começa. Queridos amados, na aula de ontem, a gente falou dos temas que eu creio que são temas que caem, assim, em todas as provas, né? Então, razão, proporção, regra de 3, porcentagem, equação do primeiro grau, equação do segundo grau. Terminei a aula falando um pouquinho sobre produtos notáveis. Hoje, a gente fala de um outro assunto que também tem uma incidência importante nas provas de vestibular, porém, né, é um assunto muito amplo. Funções é um assunto que passa por diversos tipos de funções. A gente inicia com a função do primeiro grau, mas a gente chega até logaritmo através das funções. Então, assim, é uma gama enorme de microassuntos, né, ou assuntos menores dentro desse assuntão, e aí o que a gente crê é que vai cair o quê? Uma ou duas questões, juntando, né, toda essa gama de possibilidades que a gente tem. Claro, quando eu falo uma ou duas questões, depende do número de questões que essa prova tem, né? Quando você pensa num Enem, por exemplo, que tem 45 questões, a gente sabe que vai ter lá uma questão de log, mas também é muito possível que haja uma função sobre uma reta, a função do primeiro grau, e também é muito possível que haja um exercício sobre a função do segundo grau, e por que não uma exponencial? Então, se você tem uma prova com muitos exercícios, é possível que você passe por todas as funções. Numa prova com menos exercícios, às vezes você vai encontrar um só, mas eles sempre estarão ali presentes, tá? Então, agora começando para valer, a gente vai falar da função do primeiro grau. Deixa eu baixar um pinguinho aqui o quadro. Se vocês tiverem qualquer dificuldade para enxergar, sinaliza no chat que eu altero a câmera, tá bom? Então, a função do primeiro grau, ela é aquela na qual o nosso y, também conhecido como f de x, ele vai ser calculado através de uma lei que tem esta forma: ax mais b, tá? Então, y igual a ax mais b é a maneira como nós temos que lembrar que vai ser representada uma função do primeiro grau. Aqui eu queria fazer alguns destaques. Esse A, ele é diferente de zero, e além de tudo, ele me traz informações. Toda vez que o A é positivo, significa que a nossa reta é crescente. Por outro lado, quando o A é negativo, significa que a nossa reta é decrescente. E eu estou aqui falando a palavra reta, eu vou colocar ela aqui, né? Toda função do primeiro grau terá como gráfico uma reta. Deixa eu aceitar aqui. Marina chegando. Tá? Então, basicamente, quando eu olhar para uma função do primeiro grau, passei o corpo aqui na frente, eu preciso me concentrar nesse tipo de informação. Ah, um detalhe, esse B, ele vai ser o local onde a reta cruza o eixo Y, tá? Então, esse B é onde a reta cruza o eixo Y, certo? Então, acredito que estas sejam as principais informações
E aí gostaria de lembrá-los, né, que se eu tenho, por exemplo, 2 pontos de uma reta, eu sou capaz de defini-la. Então, quem é a reta que passa pelos pontos A? Eu vou por aqui que o ponto A seria, por exemplo, -1, 3, e o ponto B, que é um ponto, sei lá, 4, -2. Como é que eu faço para encontrar a reta que passa por esses 2 pontos? Eu faço da seguinte forma. Eu me lembro que toda reta tem este modo de ser escrita, e aí eu substituo esses 2 valores na minha lei. Então, está dito aqui que se x vale -1, y vale 3. Isso aqui é um par ordenado. O primeiro é o x, o segundo é o y. Mesma coisa ali. Aqui temos o x, aqui temos o y. Então, vamos lá. Boto o 3 no lugar do y. Assume que você não sabe quem é o A. Bota o -1 no lugar do x e assume que você não sabe quem é B. Faz a mesma coisa para o outro, depois a gente melhora essa escrita, tá? Então, no lugar do y, eu coloco -2, continuo não sabendo quem é A. No lugar do x, eu boto o número 4. E continuo não sabendo quem é B. Então, eu chego, neste caso, num sistema com 2 equações e 2 incógnitas. Eu vou escrevê-lo novamente. -1 vezes A é -A, né? Então, 3 é igual a -A mais B. E aqui embaixo temos -2 é 4A mais B. Aproveito a oportunidade para falar um pouquinho, né? Como é que a gente resolve um sistema com 2 equações e 2 incógnitas? Tem várias maneiras. Nesse caso específico, a gente percebe, né? Como tem B numa e B na outra, se eu fizer uma equação menos a outra, o B vai desaparecer. Então, é uma sugestão, tá? Eu vou fazer equação 2 menos a equação 1. Então, -2 menos 3 dá -5. 4A menos A, na verdade é 4A mais A, 5A. E B menos B dá 0. Então, o B desaparece. Aqui, a gente vai poder concluir já que o A é -1, né? Afinal, você passa o 5 dividindo, -5 dividido por 5 é -1. Agora que eu descobri o A, eu posso voltar em qualquer uma delas, que eu vou descobrir o B. Então, vamos lá, vou voltar nessa primeira. 3 é igual, -A é 1, mais B. A gente conclui que B vale, passo 1 subtraindo 2. Então, volta lá, né? O que a gente acabou, então, de entender? Que a nossa reta, que genericamente tínhamos representado por y igual a ax mais b, ela é, na realidade, y igual. Se o a é -1 vezes x, posso pôr assim, menos x, e olha o b, mais 2. Pronto. Então, conhecer uma reta, na verdade, é conhecer o A e o B, coeficiente angular
e coeficiente linear. Claro, agora olhando para ela, eu consigo entender que é uma reta decrescente, afinal o A é negativo. Eu consigo entender que ela toca o eixo Y, ela cruza o eixo Y lá no número 2. Então, se fosse para fazer um esboço bem grosseiro, né? Aqui, ó, eixo X, eixo Y, aqui está o número 2 no eixo Y. Bom, então eu sei que a minha reta é decrescente. Ah, uma coisa que eu poderia me interessar em saber é a raiz dessa função. Ou melhor, quando eu te pergunto a raiz, você deve fazer y igual a 0. Tá? Então, façamos, né? Vou fazer aqui bem facinho, ó. Se o y vale 0, você vai ter 0 igual menos x mais 2, isto é, pode passar o menos x para a esquerda, você chega que x é igual a 2. Então, sei lá, mais ou menos por aqui, né? A raiz é o lugar onde a reta cruza o eixo X, tá? Então, a raiz é onde cruza o eixo X. Nossa reta é uma coisa mais ou menos assim. Só um esbocinho. Beleza, meus amores? Acho que a respeito da função do primeiro grau, é isso que a gente precisa saber para se virar bem na hora da prova, tá? Eu fiz questão de mostrar um exemplo. Claro, aqui eu dei os pontos por escrito. Às vezes, você vai detectar esses pontos lendo um gráfico. Então, às vezes, ele te dá um gráfico e nesse gráfico você consegue reconhecer pontos da sua reta. A partir desse reconhecimento, você consegue, então, conhecer finalmente quem é a sua reta. Beleza? Vou tirar uma foto dessa primeira luzinha, bem rápido. E a gente segue já, tá? Foi. Agora, então, nós vamos falar da função do segundo grau, também conhecida como função quadrática. Então, vamos lá. Alterando. Função do segundo grau ou quadrática. O estudo das funções, ele é sempre parecido, né? No sentido de que a gente se interessa em conhecer a cara da função ou a forma da lei e também o gráfico que essa função possui. Na função do segundo grau, a cara da lei é essa aqui, né? AXY igual a AX quadrado mais BX mais C, com A, B e C números reais e o A diferente de 0. Certo? Pois então, acho que todos nós já ouvimos dizer que uma função do segundo grau terá como gráfico uma parábola. Então, se a função do primeiro grau nos faz pensar em retas, a função do segundo grau nos faz pensar em parábolas. Então, essa parábola pode ter concavidade para cima ou
concavidade para baixo. E como é que eu fico sabendo disso? Olhando para o A. Então, se o A é positivo, né, esse número que acompanha o x², se ele é positivo, nós teremos concavidade para cima. Algo assim, né, ó. Por outro lado, se o A é negativo, teremos concavidade para baixo. Algo assim. Admitindo. Tá? Então, mais uma vez, o A, ele vai me dar o sentido desse gráfico, né? Se ele está voltado para cima ou se ele está voltado para baixo, tá? Esse termo independente, que aqui a gente chama de C, continua sendo o local onde o gráfico cruza o eixo Y, tá? Então, olhando para esse C, eu consigo saber onde a parábola cruza o eixo Y. E aí você deve perguntar, beleza, tá, já descobri se é para cima ou para baixo, já descobri onde é que a parábola cruza o eixo Y, mas e onde ela cruza o eixo X? Nas raízes. Então, reparem que as coisas, elas meio que se repetem dentro de um outro universo, né? Então, vamos falar disso também. Então, falemos disso, né? Primeiro, raízes. Dessa vez no plural. Por que eu espero ter raízes? Porque eu tenho uma função do segundo grau. Então, eu espero que ela tenha duas raízes, tá? Para poder encontrá-la, então, faço y igual a 0. Para poder encontrá-las, eu faço y igual a 0. Daí, a gente aprendeu na aula de ontem, né? Se você pegar esse negócio e igualar a 0, você caiu numa equação do segundo grau que você sabe como resolver. Acha o delta, depois aplica a fórmula de Bhaskara propriamente dita, tá? Aqui, então, quero dizer que o delta, se ele for maior que 0, nós já aprendemos ontem que vai ser o caso de termos duas raízes reais distintas. Tá, beleza, você já falou isso ontem. Eu sei que eu já falei, só que agora eu quero mostrar para vocês graficamente o que isto quer dizer. Então, duas raízes reais e distintas significa que a minha parábola vai tocar o eixo X em dois locais. Então, ou você vai ter um gráfico desse tipo, se o A é positivo, ou você vai ter um gráfico desse tipo, se o A for negativo, tá? Então, delta maior que 0, esse aqui seria para um A positivo, esse aqui seria para um A negativo. Nas duas situações, a gente tem dois pontos de intersecção entre a parábola e o eixo X. Daí, se o delta é igual a 0, a gente diz que existem duas raízes
reais iguais. O que significa isso em termos gráficos? Então, deixa eu só marcar aqui, esse aqui é o eixo X, né? A nossa parábola vai tocar o eixo X num lugar só. Então, é algo assim, ó. Ou algo assim. Beleza? E, finalmente, se o delta é negativo, nós não temos raízes reais. Nesse caso, significa que a parábola ou ela vai estar voando, como eu brinco, ou ela vai estar mergulhada, né, afundada. Então, neste caso, a parábola não toca o eixo X. Beleza? Bem, além de falarmos sobre tudo isso, quando a gente estuda uma função do segundo grau, então a gente quer saber, né, concavidade para cima, concavidade para baixo, onde ela toca o eixo Y, onde ela toca o eixo X, se toca, toca duas vezes, toca uma vez, não toca. E que mais? Que mais? Que o que mais cai é o que eu vou dizer agora. Esse pontinho que aparece em todas as parábolas, esse ponto que pode ser um ponto mínimo ou um ponto máximo, ele é chamado de vértice. Isso aqui é muito importante, pessoal, cai demais. Então, muitas vezes, alguém vai te dar um exercício lá que fala que a arrecadação de uma determinada loja depende de não sei o que lá, a quantidade de produtos vendidos e também da quantidade ou do preço desse produto. Enfim, você chega numa função do segundo grau, por exemplo, para a arrecadação. E aí ele te pergunta, quem é a arrecadação máxima? Bom, é muito importante você conseguir identificar no enunciado se ele está te pedindo. Por quê? O vértice, ele é um ponto. E se ele é um ponto, ele vai ter coordenada x, mas ele também vai ter uma coordenada, supondo, né, o eixo y aqui, por exemplo. Então, ele tem uma coordenada y, tá? O vértice, ele não é representado por um único número. Ele precisa apresentar x do vértice e y do vértice. Então, ele tem essas duas coordenadas. Alguns exercícios estarão interessados no x do vértice. Outros exercícios estarão interessados no y do vértice. Por isso é muito importante você conseguir reconhecer, né? Para além da cara da função, quem é o y? Que grandeza ele representa? E quem é o x, né? Esse y está sendo escrito em função de uma outra grandeza. Quem é essa outra grandeza? Então, quando você estiver lidando com funções, é sempre importante saber quem que é quem. O y está representando quem? E o x está representando quem? Um exemplo de função do segundo grau que a gente tem, né? Por exemplo, lá nos estudos da física, a equação do espaço, né? Para movimento uniformemente variado, S é S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, você tem, é uma viagem aqui, tá? Mas você tem S, S0, V0t, AT quadrado sobre 2. Isso é uma função do segundo grau? Sim. Quem é que está fazendo o papel de x?
É o tempo. Ele aparece aqui, ó, com grau 1. Ele aparece aqui, ó, com grau 2. Só que ali está escrito numa ordem diferente do que a gente está acostumado, né? Então, vejam, esse A sobre 2 está fazendo o papel de A. Esse V0 está fazendo o papel de B. E esse S0 é o termo independente, ele está fazendo o papel de C. Então, o tempo seria o nosso X, na teoria, matematicamente falando, e o S estaria fazendo o papel de Y. Então, se você está num exercício desse tipo, se o cara falar assim, né? Em que tempo o S será máximo, né? Em que tempo o S será máximo? Se a pergunta é sobre o tempo, ele quer o X do vértice. Por outro lado, ele poderia te perguntar qual é o espaço, a distância máxima percorrida, blá, 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 blá. Se ele me pergunta a distância máxima, ele quer o Y do vértice. Enfim, não sei se apenas com esse exemplo já fica nítido para vocês a forma de procurar, tá? Mas gostaria que vocês pesquisassem isso, olhando para os exercícios, né? Falar, peraí, aqui ele está perguntando o X do vértice ou o Y do vértice? Beleza? E aí, claro, existem fórmulas, tanto para o X do vértice, quanto para o Y do vértice. O X do vértice é calculado por menos B sobre 2A, e o Y do vértice, menos delta sobre 4A. É isso. Penso que a respeito das funções do segundo grau, a gente pode ter como revisão, né? Claro, existem muitas formas de manipular isso daí, manusear e levar isso para diferentes resoluções de problemas, mas no geralzão é essa teoria sobre função do segundo grau que a gente vai utilizar, tá? Mais uma foto. Quero saber se vocês tiverem qualquer problema, por favor, tá? Me manda mensagem aqui no chat que eu vou respondendo para vocês. E depois, durante a resolução dos exercícios, se vocês quiserem me mandar dúvidas, fiquem à vontade. Pronto. Mais uma lousinha que vai. Agora, eu vou falar mais brevemente sobre função exponencial e função logarítmica. Por que mais brevemente? Primeiro, porque a abordagem do vestibular é uma abordagem mais, vamos dizer assim, a gente pode mais imaginar o que eles vão perguntar. Eles perguntam meio que sempre a mesma coisa, né? E também não há esse estudo, por exemplo, eu acho que a função do segundo grau é a mais ampla, que a gente tem que saber um monte de detalhezinhos, né? Onde cruza aqui, onde cruza ali, é para cima, é para baixo, onde é o vértice. Aqui não. Quando a gente fala de função exponencial, primeira coisa que eu preciso sempre me preocupar é qual a forma dessa expressão, qual a cara da função. Então, a função exponencial, ela é o tal do y, sempre conhecido também como f de x. Dessa vez,
o nosso x, a nossa incógnita, ela vai estar no expoente. Então, nós vamos ter uma base e um certo expoente, tá? Essa base, ela vai ser positiva e diferente de 1. Beleza? Então, no estudo das funções exponenciais, a base é positiva necessariamente e ela é diferente de 1. Já o x, você pode pôr para ele o valor que você quiser, certo? Então, aí, pessoal, nós vamos ter 2 tipos de gráficos. Uma observação. Como essa base é positiva, elevada ao que quer que seja, sempre vai dar um resultado positivo. Então, vocês vão ver que o y, ele jamais será nem 0, ele vai ser, tá? Porque se a base é maior do que 0, então qualquer base maior do que 0 elevada ao que quer que seja, vai dar sempre um resultado positivo, estritamente positivo, tá certo? Então, os nossos gráficos, eles vão ficar na parte superior desse plano cartesiano que a gente está acostumado a desenhar. Sendo que a curva será crescente toda vez que a base for maior do que 1. Certo? E a curva será decrescente quando a base estiver entre 0 e 1. Basicamente é isso aqui que a gente precisa saber para poder se virar bem em exercícios sobre função exponencial. Da mesma maneira que a gente fez lá no comecinho da aula, né? Se eu tiver 2 pontos, então eu posso substituir ele na lei da minha função, descobrir quem é A, descobrir quem é B. Isso também é muito comum em questões de função exponencial. Você não sabe nada da função, às vezes ela vem até escrita com mais detalhes, né? O cara pode botar um multiplicador aqui, ou então ele pode pôr alguém somando aqui, né? Outras operações podem estar inclusas aqui nessa história. E aí ele te dá uma lei genérica, só que ele te dá um gráfico para você consultar alguns pontos. Você sempre pode lançar mão de pegar esses pontos, substituir na lei genérica, para que ela deixe de ser genérica, para que você encontre os parâmetros necessários para que você conheça com completude a lei da sua função, tá? Mas em termos gerais, olha como é mais direta a abordagem, né? Estudar uma função exponencial é saber, basicamente, estas informações. Beleza? E aí, falando da amiga dela, que seria a função logarítmica, a função logarítmica é quando y, que é calculado em função de x, é o log de x numa certa base A. Aqui a base continua sendo positiva e diferente de 1, mesma coisa, tá? Esse número aqui, gente, que é onde o x está localizado, ele é chamado de logaritmando. E ele precisa ser maior do que 0, tá? Então, o logaritmando é sempre
positivo. Por quê? Então, ó, eu vou até escrever de novo. Y é log de x na base A. Aplicando a definição aqui, partindo da base, a gente pode dizer, essa base elevada ao que está lá fora tem que dar o que está aqui dentro. Então, essa forma de escrever equivale a isso aqui, ó. A elevado a y é igual a x. Então, parte da base, dá um rolê lá fora e diz, esta base elevada ao que está lá fora tem que dar o que está aqui dentro. E aí, como essa base é sempre positiva, elevada ao que quer que seja, sempre vai dar um resultado positivo. Por isso que o logaritmando é sempre positivo. Aí você fala, peraí, Capelli, mas o x, ele está no logaritmando. Pois é, nessa função, o x tem que ser positivo. O que quer dizer que os gráficos, então, eles estarão à direita no plano cartesiano. Então, você só vai utilizar valores de x positivos. E, novamente, a curva será crescente se você tiver uma base maior do que 1, e a curva será decrescente isso mesmo. Se você tiver uma base entre 0 e 1. Tá? Mas reparem, não há valores de x negativos. Já o y pode ser positivo ou negativo. Tudo bem aí, minha gente? Tô falando que nem uma louca desvairada, né? Fotinho e 15 segundos para vocês levantarem possíveis perguntas. Deixa eu apagar aquele canto, senão fica um assunto nada a ver aqui perdido. Ah, falei que eu ia tirar fotinho, mas eu vou, já que eu tenho espaço, eu vou completar. Então tá bom, meu amor, valeu. Obrigada pelo retorno. Bom, já que a gente está falando de log, eu quero aproveitar para destacar as propriedades do log que a gente utiliza muito na resolução de exercícios, que são o log do produto, imaginando agora uma base B, tá? É igual à soma dos logs, lembra disso? Então é log de A mais log de B, A de C. Ambos na base B. Então, o log do produto é a soma dos logs. E aí, o log da divisão, então, imaginando que aqui no teu logaritmando você tem uma divisão, tá? Se o produto vira soma, a divisão vira diferença. Então, será log de A menos log de C na base B. Para mim, essas duas propriedades são muito importantes, juntamente com esta que eu vou pôr agora. Então, se você tiver no logaritmando um expoente, o que é que você pode fazer com ele? Você pode trazê-lo para frente da palavra log. Então, fica C que multiplica log de A na base B. E se houver um expoente lá na base,
Ó, o expoentezinho aqui, ó, lá na base. Você também pode jogar ele aqui para frente, só que ele cai invertido, tá? Então, fica 1 sobre C vezes, ó, expoente C na base, joguei ele aqui para frente invertido, sobra log de A na base B. Beleza? Essas são as 4 propriedades master, aquelas que eu vou utilizar para resolver qualquer exercício de log que me apareça. E aí, eu quero ainda colocar aqui para vocês a fórmula da mudança de base. Então, sei lá, você tem um certo log de A na base C, só que você quer mudar para a base B. Pode? Pode. Você vai pôr assim, ó. O de cima em cima, o de baixo embaixo. Então, fica log de A sobre log de C. Isso que eu quis dizer com de cima em cima, de baixo embaixo, tá? O logaritmando que está mais em cima, log de A, continua lá em cima. E a basezinha, log de C, você joga para baixo, ambos na nova base que você desejar. Então, na base B. Essa formulinha também pode ser útil em algumas situações. Especialmente a Unesp gosta bastante de LN. Então, se você vir por aí essa expressão LN, não se assuste. Logaritmo neperiano ou logaritmo natural. Essa expressão LN é a mesma coisa que log na base E, tá? O número E é um número irracional, a gente acaba não lidando com ele no ensino médio, mas é importante a gente saber que ele existe, tá? LN, leia como log na base E. E lembrando que quando não aparece a base escrita, significa que nós estamos trabalhando com base 10. Firmeza? Acho que agora sim posso fotografar que essa luzinha está completa. Beleza. Agora, pessoal, ainda dentro desse assunto e nesses minutinhos finais que eu tenho, eu queria falar um pouquinho sobre módulo, sobre função composta. Isso aqui são só comentários, tá? E função inversa. São assuntos menos incidentes, né? A chance da gente ter uma questão, falo em vestibulares de uma maneira geral, sempre é bom destacar que a Unicamp, ela gosta bastante desses 3 tópicos, tá? Então, quando eu digo cai menos, exceto na Unicamp, que é onde cai pra caramba, tá? Então, se você é aí um estudante que pretende prestar Unicamp, está inscrito na Unicamp, isso aqui é super importante para você. Nos outros vestibulares, a tendência é menor que se caia. De qualquer forma, módulo é um assunto importante, tá? O que é aplicar módulo sobre um número, né? Então, quando eu digo assim, módulo de -3 é 3. Da mesma maneira que módulo de 3 também é 3. Porque mesmo módulo é a distância
distância, né? Imaginando a reta dos números reais, a origem, o zero, módulo de um número é a distância deste número até a origem, considerando-se, por exemplo, que eles estejam representados na reta dos números reais, tá? Então, nunca você vai ter módulo de um número negativo. No entanto, é bem importante a gente dizer o seguinte, né? Módulo de x é x. A resposta é não. A resposta é não sei. Por quê? Como agora apareceu uma letra, apareceu uma incógnita, eu não sei se esse x é positivo ou se ele é negativo. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: o módulo de x é x se o x for maior ou igual a zero. Porém, o módulo de x é o oposto de x se x for negativo. Então, essa expressão toda estranha, eu sei que vocês não gostam muito, né? Quando a gente lança a mão dessa linguagem toda literal, toda algébrica, mas o que está sendo dito é: o módulo de um número é ele mesmo se este número for positivo. Porém, o módulo de um número é o oposto dele se esse número for negativo. Beleza? Lembrando também que, graficamente falando, né, sei lá, de repente você tem uma parábola, uma coisa desse tipo, aí o cara fala, tá, mas então seria uma função do segundo grau, f de x, ax quadrado mais bx mais c. Ok. Aí ele vai lá e bota módulo nisso. O que significa botar módulo? Significa que tudo que é positivo vai continuar do jeito que está. Então, essa perninha aqui, ó, elas estão para cima, né, do eixo x, elas são positivas. Então, elas continuam como estão. Já essa barriguinha aqui, ó, ela está na parte negativa. Então, ela vai deixar de existir e ela vai ser rebatida aqui assim, ó, como se fosse um espelho, né? E os desenhos não são muito bonitos, mas eu só tive a intenção, né, de jogar essa curva que estava para a parte de baixo, eu dobrei ela e espelhei ela na parte de cima. Beleza? Acho que sobre módulo era isso que eu queria comentar com vocês. E, para fechar, função composta e função inversa. É muito comum, né, a gente ter esse tipo de calcula f de g de zero. Eu vou dar mais uma dica. Quando alguém te pedir para calcular f de g de zero, certamente você vai ter a função f, você vai ter a função g, tá? Compor funções é colocar uma função aplicada sobre outra. Então, nesse caso, o que você deveria fazer primeiro? Eu gosto de dizer para os meus alunos, resolve esse miolinho aqui, ó, primeiro. Primeiro calcula quem é g de zero. Você vai encontrar um número, certo? Então, sei lá, n, encontrei esse número. Depois que você encontrou esse número, basta você calcular, então, f de n. Você descobriu quem é g de zero. Então, se houver várias funções aplicadas uma sobre outra, a minha consideração é, começa pelo miolo, se isso for possível. E na maioria das vezes será, tá? A respeito de função inversa, aqui eu estou sendo mais breve de propósito, tá bom, pessoal? E já estou encerrando. A respeito de função inversa, eu queria mostrar para vocês, por exemplo, né? Você tem uma função como essa, y é igual a 2x menos 3. Alguém lembra como é que acha a inversa? Eu vou fazer rapidinho para vocês.
Primeiro passo. No lugar do y, você põe x. E no lugar do x, você põe y. Você vai trocar eles de lugar. É raro cair, eu confesso, mas como é muito simplesinho, achei interessante mostrar para vocês, tá? Então, primeiro passo, troca o x e o y de lugar. A seguir, isola o y. Então, vai ficar assim, ó. Passo menos 3 para a esquerda. X mais 3 é igual a 2y. E agora eu passo 2 dividindo. Então, y será x mais 3 dividido por 2. Essa aqui é a função inversa. Pronto, simples assim, tá? E, graficamente falando, última coisa dessa aula. Sei lá, você tem uma curva, sei lá, um gráfico qualquer, tá? Você tem uma curva desse tipo aqui. Uma reta, vai. E alguém pede para você, eu quero que você encontre o gráfico da função inversa. Então aí, pessoal, existe aqui uma reta que é a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrantes. Tá aqui, ó. Isso aqui é a reta y igual a x, que representa a função identidade, tá? Essa minha vermelha ficou bem podrezinha. Eu vou fazer outra. Fica mais fácil de entender. Então, vamos imaginar uma coisa assim. Pronto. Essa era a nossa reta. Se você quer a inversa dela, você vai fazer como se fosse um espelhamento dessa reta identidade aqui. Então, essa parte vermelhinha aqui, se você espelhar ela nessa preta, vai ficar uma coisa meio assim, né? E essa parte de baixo, ó. Eu e meus desenhos, tá? Mas o gráfico da função inversa, ele é um espelhamento do gráfico da função em relação à reta y igual a x. Vou parar por aqui. Hoje à noite eu tenho um último encontro de matemática com vocês. Se vocês puderem estar resistentes por aí, a última aula de hoje à noite. Senão ela fica gravada e eu continuo daqui, mas aí os assuntos serão PA, PG, matriz e um pouquinho de polinômio. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de todo mundo. Já vou encerrando a gravação, pedindo desculpas porque eu me avancei 5 minutinhos. Eu é que agradeço vocês. Qualquer dúvida que tenham, sabem que podem perguntar, né? Um imenso